Bom dia. Vou tentar mostrar um pouquinho do meu dia na faculdade. E hoje, especificadamente, eu tenho que passar o dia todo lá. Porque tem aula de manhã, aula de tarde e eu não moro perto da faculdade, então tenho que passar o dia todo lá. E o ruim disso é que eu tenho que levar praticamente a minha casa junto. Então, vamos lá. Rapaz, Eu vi que você é blogueira. Hiperfonese Biberon. Aí tinha uma criança É teologia de valor. essa eu acho que é interventricular. É por causa do sopro que é sistólico. Tem sopro sistólico. Não. que nós temos oficiais, né, pelo Ministério da Saúde. Existe uma lista de outras vias, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer e influenciar a Bom, cheguei finalmente da faculdade. Banho tomado, cabelo lavado e muito cansado. Então, vou descansar. Testando pela última vez. Deus. E é isso. A luminária mais em cima. Vamos lá. Então vamos lá para mais um vídeo, mais uma conversa. Hoje com um aparelhinho novo, mas próximo vídeo eu mostro um pouquinho mais para vocês. Semana passada eu tava fazendo terapia e eu me deparei com a pergunta que a minha terapeuta fez, que foi: Pedro, o que você faz que faz com que você se sinta vivo? Sabe? Qual atitude, qual hobby, o que é que você tem feito que faz você sentir que você tá vivendo? E aquela pergunta me pegou totalmente desprevenido. Eu fiquei, sabe, meio sem saber o que responder, meio sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E eu fiquei meio assim na minha cabeça.
é óbvio que eu tô vivendo, sabe? Eu tenho um CPF, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu faço faculdade, eu me desloco, sei lá, tipo, eu pensei, eu tô na vida e eu tô vivendo, obviamente. E naquele momento, a primeira coisa que veio à cabeça foi realmente um dia que eu tava me sentindo meio mal, me sentindo meio pra baixo, e aí eu decidi sair pra andar na avenida. E aquilo me fez muito bem, e eu realmente senti essa mesma sensação de que eu estava vivendo. Não só eu estava vivendo, mas eu senti como se eu estivesse dentro de um mundo em que as pessoas estão vivendo, sabe? Eu não sei explicar, mas sabe, como se a vida estivesse acontecendo normalmente como age todas as outras pessoas. Porque eu vi as pessoas também andando, eu vi as pessoas andando de carro, indo pra casa, trabalho, faculdade, algo do tipo. Então eu tinha essa sensação, sabe? Então eu me senti bem. E foi sobre isso que eu respondi. Andar na avenida faz eu me sentir que estar vivo. E nesse dia, o curioso foi que eu senti que aquela sensação era nova, sabe? Era algo novo, era algo que eu estava me deparando que eu não tinha o hábito de sentir, sentir que estar vivo. E aquilo foi meio incômodo, eu confesso, quando eu percebi isso, que era algo novo. Então eu simplesmente ignorei um pouquinho esse, esse pensamento, sabe? Do porquê sentir que está vivendo é algo novo, sabe? Eu não deveria sentir isso todo dia. Então aquilo me incomodou um pouco. Então eu afastei aquele pensamento, eu afastei aquele sentimento e não quis me importar tanto com aquilo. Mas foi naquele dia que eu entendi mais uma das coisas desconfortáveis da vida, que dá pra gente estar vivo sem estar realmente vivendo a vida. Só que aí, como eu falei, depois de um tempo, muito tempo depois, eu me deparei de novo com esse questionamento na terapia. E aí não tinha mais como fugir. Aquilo ocupou a minha mente por alguns dias. E foi estranho também pensar que às vezes eu só tô seguindo o roteiro, seguindo o cronograma, seguindo uma programação e não realmente vivendo. Não que seja ruim ter um roteiro, uma programação diária do que você vai fazer, é muito importante. Eu acho que eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Cara, economiza muito tempo, muita energia pensando o que é que você vai fazer. Então é bom ter uma programação, mas fazer essa programação meio que no automático, seguir esse roteiro, às vezes é meio ruim. Às vezes faz você sentir isso, como se você não estivesse verdadeiramente vivendo. Tá ali só seguindo um cronograma. E assim, eu acho que logo de cara nem todo mundo consegue entender essa pergunta. Eu também não entendi. Geralmente a gente tende a pensar isso. Eu tô respirando, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô me relacionando, eu tô fazendo alguma coisa, logo eu estou vivendo. E é sobre isso que eu quero falar também, que às vezes a gente muitas vezes sobrevive à vida, mas eu quero falar também sobre essa questão do viver no automático. Mas primeiro falando sobre sobreviver e não viver. Eu sinto que sobreviver é quando você está em um limite constante. Um limite financeiro, um limite emocional, um limite de energia. Financeiro porque, por exemplo, uma experiência individual pra mim, eu tenho o básico da minha vida. Tipo assim, eu não passo necessidades, entendeu? Então eu tenho um básico, ok? Então comida, moradia, dinheiro para transporte, mas ainda assim eu sinto que eu vivo em um limite financeiro que faz com que eu não viva a vida, que eu sobreviva. Óbvio que eu não tô querendo me comparar às pessoas que passam necessidades, né? Porque quando a gente pensa exclusivamente na questão financeira, sobreviver é você, sei lá, não ter esse básico e ter que realmente sobreviver, não ter aquelas três refeições básicas, enfim. Então, quando a gente pensa unicamente em financeiro ou questão de alimentação, a gente tá pensando que sobreviver é isso. Mas eu falo pensando um pouquinho a mais no sentido de realmente viver a vida. Então, eu sinto que eu sobrevivo, porque, por exemplo, eu não consigo fazer muitas viagens, eu já falei um pouquinho em um vídeo sobre isso. E as coisas que eu compro, assim, geralmente, que realmente eu preciso, por exemplo, um sapato, porque o meu sapato furou. Meu Deus, teve um tempo na faculdade que eu tava indo única e exclusivamente com meia preta, porque o meu sapato, ele era preto e ele tinha um furozinho, e se eu fosse com meia de qualquer outra cor, dava pra ver. Meia preta não. Então, é disso que eu tô falando. E aí eu vou lá e compro outro sapato, compro outro sapato. Às vezes eu tô precisando de roupa, compro outra roupa. Então, geralmente, os meus gastos são baseados nas minhas necessidades. Uma vez que eu inventei de ter um gasto supérfluo, assim, um gasto que eu não precisava, eu vi umas roupas e eu falei, eu vou comprar uma coisa só porque eu quero. Cara, eu passei, tipo, os 2 próximos meses tentando, sabe, me reestruturar. Então por isso que eu falo que às vezes eu sinto que eu sobrevivo. E esse limite financeiro, quando eu penso, por exemplo, na faculdade, às vezes tem alguns
congressos pra ir, tem algumas viagens pra fazer e eu nunca consigo fazer, sabe. A não ser os congressos que sejam muito próximos da minha cidade, em Salvador, entendeu, algo do tipo, eu consigo ir. Mas se não for assim, pra mim não dá. E às vezes quando eu consigo fazer viagens ou algo do tipo, eu fico o tempo inteiro me preocupando com dinheiro. "Meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar?". Então, acaba que às vezes eu não consigo viver esse momento, entendeu? Também, como eu falei, né, um limite emocional e um limite de energia. Então, você se cansa muito fácil e não falando de um cansaço físico, mas um cansaço mental, sabe. Você não aguenta passar por muita coisa ou qualquer coisa você acaba estourando, então, você não consegue perceber a vida de uma forma leve, algo do tipo, então você sobrevive à vida. Então, sobre a questão da automatização da vida, que é algo que tá mais sobre o nosso controle, eu acho que se trata, como eu falei, não da questão de você não roteirizar o seu dia, eu tô falando sobre você vivê-la sem presença, sem perceber que a vida tá acontecendo enquanto você executa esse cronograma. Um exemplo simples, na faculdade eu faço natação, pela atlética da faculdade, e aí, enfim, a gente faz associação e aí a gente consegue fazer várias coisas, é muito bom. E uma das coisas que eu treino é natação. Eu comecei a treinar mais pra aprender mesmo, porque eu não sei nadar. Eu tô aprendendo, eu já sei um pouquinho, mas eu tô aprendendo a nadar agora. É meio que uma rotina, sabe, tal dia, tal horário, tem natação na faculdade. Só que assim, várias vezes eu ia nadar ali só porque, tipo assim, estava no meu cronograma, vou ali, vou nadar sem uma percepção real. Até que um dia o que acontece? Como eu tô aprendendo, eu nadava na parte rasa da piscina. A piscina tem a distância, o comprimento, né, vamos dizer assim, lateral e o comprimento maiorzinho. É uma piscina olímpica, se eu não me engano, então o comprimento maior é uns 25 metros e o lateral são 7 metros. E aí eu só nadava nos 7 metros porque eu tinha muito medo de ir pra parte dos 25 metros, porque ela era uma parte funda. E aí teve um dia que os meus amigos, meus colegas lá ficaram me perturbando muito, porque eu também já estava nadando relativamente bem pra ir pra esses 25 metros, e eu já não estava conseguindo mais evoluir nesses 7 metros, porque eu dava 2 braçadas, acabou. Então eu fui nesses 25 metros e eu consegui, e aquilo não me deixou tão feliz, sabe? Eu percebi que eu estava evoluindo. Só que depois eu fui parar pra pensar, e a cada treino eu evoluía mais. E eu não estava percebendo tanto essa evolução, eu estava só indo, só fazendo. Mas a cada treino eu evoluía. E aquela foi uma evolução muito grande, notória e tudo mais. Mas assim, e os outros dias? Eu não parei, eu não me permiti viver aqueles outros dias de verdade. E é basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que hoje foi mais curtinho também. Eu não tenho certeza, eu só vou ter certeza na hora que eu editar. Mas enfim. E assim, um conselho também, né? Tente perceber mais a sua vida, sabe? As coisas que você faz, as conversas que você tem, tanto os momentos que são rotineiros, ou os momentos que parecem assim sem significância. Tenta perceber sua vida. É isso. E também quero saber de vocês. O que vocês têm feito que faz com que vocês se sintam vivos? Coloca aí nos comentários. Quem sabe eu não aprenda também algumas vivências novas pra incluir na minha rotina. Até mais.